o ideal mesmo é que o governo se dedicasse a atender às necessidades mais imediatas da população, que, evidentemente, está na área de alimentos, certo? E nessa área de alimentos, que hoje tem uma inflação muito mais alta do que a inflação média oficial, ele precisava reconstituir, refazer os estoques reguladores dos produtos agrícolas. Ele precisava do importante controle de preços aí, ou seja, medidas não monetárias de controle da inflação. Para isso, ele teria que fortalecer as cadeias agroindustriais para que elas se voltassem para o mercado interno. Hoje, a agroindústria é uma agroindústria exportadora. Então, era preciso fortalecer as cadeias agroindustriais voltadas para o mercado interno, repito, incluindo, sobretudo, o amparo à agricultura familiar, que é a produtora de alimentos das grandes cidades. Certo? É preciso estimular a produção interna de fertilizantes, a gente ainda importa tudo isso, e insumos para as plantas, para baratear essa produção de alimentos. É preciso um amparo efetivo para a reforma agrária, né? Que isso, sim, é um alicerce de uma nova política de alimentos. Mas saindo da esfera dos alimentos que causam mais preocupação com relação à inflação dos mais pobres, o governo precisa tomar providências urgentes no sentido de refinanciar a dívida das famílias. Elas estão afogadas na sua capacidade de consumo, porque grande parte da renda das famílias está comprometida, 30% da renda, comprometida com o pagamento do serviço da dívida que elas têm com os bancos. A dívida das famílias aumentou, mesmo com desenrola, não é isso, professora? Desenrola, não fez nem cócega na dívida das famílias. Né? Foi completamente ineficiente. O governo precisa repensar uma nova institucionalidade para as empresas, para os pequenos produtores e para as famílias, porque senão a capacidade de consumo dessas famílias fica muito anulada. Então, nós precisamos de uma coisa que nós precisamos retirar os investimentos de dentro do arcabouço fiscal. Anderson, no primeiro e segundo governo Lula, os investimentos do PAC, eles não estavam dentro do cálculo do resultado primário. Quem botou para dentro foi a presidente Dilma. Porque agora, né, não se faz na Fazenda não se refaz esse arcabouço fiscal, não se propõe isso, e não vem com conversa de que não tem correlação política para isso. Agora, só que faltava. O governo Lula descobriu que quando se governa tem dificuldade de fazer a correlação política. Olha só, poxa vida, descobriu a pólvora. Correlação política desfavorável. Mas desde quando que um governo nada de braçada? Tem que fazer a disputa e tem que explicitar a disputa para a população para receber o apoio popular. Não pode ficar essa correlação de forças disputada no palácio. Isso não resolve, porque não conquista adesão popular. Então, o governo precisa, Anderson, retirar os investimentos de dentro do arcabouço fiscal, o governo precisa falar para a população e precisa usar a força da população para dentro das negociações com o Congresso. Chamar para ocupar aquele palácio com a população, reivindicando. O México é um maravilhoso exemplo disso. Certo? Nós precisamos, enfim, eu teria aqui, Anderson, um monte de coisas para falar para você. Nós precisamos de um projeto de reindustrialização do país. Porque, repito, sem uma reindustrialização, você não tem uma força de trabalho forte, bem remunerada, com empregos formais, com alta capacidade intelectual para atuar. Né? Então, nós precisamos de um paradigma de substituição de importações para contornar crises externas. Porque uma crise dessas, por exemplo, de desvalorização, que o Fevereiro acabou de dizer, que a gente não teve saída, acabou acionando um overshoot na taxa de juros, acontece que se nós tivéssemos uma política de reindustrialização, isso não teria sido violento sobre nós. Porque a produção interna reagiria e teria menos impacto sobre os preços domésticos se nós estivéssemos produzindo, substituindo importações e atendendo às necessidades da população. Esse impacto externo do dólar seria muito menos notado. Certo? Então, a saída é sempre produtiva. A saída sempre está no chão da fábrica, na força de trabalho.
A saída para a inflação é o desenvolvimento, Anderson. A saída para a inflação é detonar com esse senso comum neoliberal. O governo precisa ganhar a população para detonar o neoliberalismo.